Olá, pessoas. Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Kelvin Souza. E antes da gente iniciar a aula, queria falar algumas coisas com vocês em relação ao nosso semanal, tá? Eu dei uma olhada nas notas. Gostei bastante das notas de vocês, tá? Tanto de geografia, e eu vou deixar o tempo reservado para falar de ciências depois. E eu queria que você deixasse na caixa de diálogo, aqui embaixo, tá? Os comentários de vocês, o que foi que vocês acharam, se vocês acharam muito difícil a prova, se achou mais fácil, tá? Se achou fácil o modo em que a prova foi feita, né? 8 questõezinhas com itens que variavam de A a D, tá? Se achou parecido com a revisão, eu particularmente achei bem parecido, tá? Gostei bastante. A maior parte de vocês tirou notas boas. Lembrando, né? Essa semana agora é como se ela fosse a segunda chamada. Então, quem não teve tempo, né, de fazer a prova, ou o computador tinha quebrado, ou o celular, entre em contato com a Nisa para você fazer a segunda chamada, tá certo? E aí, na sexta-feira, o tio Calvin vai estar enviando por e-mail de vocês, tá? Todas as notas de vocês, certo? E eu vou explicar bonitinho no comunicado como vai funcionar aí para você saber olhar essa sua nota, já que só são 8 questões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei bastante. Gostei bastante das respostas de vocês, tá? O que eu não gostei muito foi que poucos de vocês enviaram a revisão, tá? As pessoas que enviaram, a maioria, não vai precisar do ponto. Foram pessoas que tiraram 10. E as pessoas que de fato precisam acabaram por não enviar, né? Aí, vamos dizer, você está vendo esse vídeo. Ah, Kelvin, eu posso enviar ainda? Não. Tem 2 semanas para você enviar a revisão. Aí você vai enviar só porque eu estou falando que as pessoas que tiraram nota baixa não enviaram? Não. Então, o prazo para enviar isso daí já passou, tá? Eu não recebo mais, não adianta você enviar, certo? E enviar as atividades que eu for passando, que é pra gente fechar aquela notinha de atividades com 10, tá bom? Não tenho informações a respeito de como vai ser a bimestral ainda, tá? Esse capítulo aqui é o nosso último capítulo, a gente vai dividir ele para 2 semanas. E aí a gente vai ter uma semana a mais. E eu queria ver com vocês, o que vocês acham dessa semana que vai sobrar, a gente fazer a correção conjunta da prova. A gente faz uma aula online só para corrigir a prova. E aí você olha o item que errou, olha porque que marcou aquele que parecia ser o mais correto. E a gente faz esse contraponto. Eu acho uma ideia bacana, mas eu queria ver de vocês. Então, na caixa de comentários aí da aula, quando você estiver assistindo, deixa seus comentários a respeito da prova, se você gostou da prova, se você achou fácil, tá? Comenta sobre a revisão, comenta se o tio Cavo precisa melhorar alguma coisa em relação à prova, tá? Se você achou a prova difícil, comenta também. E comenta se você acha bacana a ideia de, na última semana de julho, tá? A gente pegar e fazer uma correção conjunta da nossa prova semanal. E diz aí, eu vou ficar aguardando. Então, como eu falei anteriormente, esse é o nosso último capítulo, tá? A gente vai dividir ele em 2 partes e a gente começa falando sobre os recursos hídricos e depois, tá? Na semana que vem a gente fala sobre os biomas, tá? Então, para falar de recurso hídrico, se a gente vai falar de água, a gente precisa saber de onde foi, como surgiu e de onde veio essa água. E para isso a gente precisa falar do ciclo da água que vocês viram lá no 5º ano, tá? E aí eu quero que vocês me digam, vocês viram dessa forma que eu vou mostrar, completinha? Vamos lá, os primeiros processos do ciclo da água começam com a precipitação, tá? Você tem uma nuvem condensada já carregada ali de um material que vai ser precipitado. E essa precipitação, ela não é só água. Pode ser água, pode ser neve e pode ser o granizo, que são blocos, né? São ali pedaços de gelo, tá? É uma água congelada. Então a precipitação ela pode ocorrer nessas 3 formas, tá certo? Então sempre que a gente fala de precipitação, não é só chuva, tá? Pode ser a neve e o granizo. Não confundir, tá? Granizo, que é um bloco de gelo, com granito, que é um material rochoso, tá certo? São coisas diferentes. Então, a gente inicia pela precipitação, tá? Em seguida dessa precipitação, nós temos a infiltração da água dentro do terreno, tá? Se for um terreno como uma floresta, as raízes vão auxiliar essa água a ser infiltrada. Ela vai alimentar ali a planta, tá? Vai manter os seus nutrientes e no mesmo passo ela vai ser acumulada nas águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas
são compostos pelos lençóis freáticos e os aquíferos, que são grandes depósitos de armazenamento de água. Após isso, nós temos em si a evaporação das águas dos oceanos, dos rios, dos lagos e das lagoas, e nós temos a transpiração dos animais, e nas plantas, que também são animais, nós temos a evapotranspiração. Lembrando que as plantas também são seres vivos. Então vamos lá. Transpiração é o ato de eu transpirar, é a nossa respiração, tá? Após isso, nós temos nas plantas, que são seres vivos também, não a transpiração, mas a evapotranspiração, que é justamente a troca gasosa que ocorre no processo de fotossíntese, em que a planta despende energia, tá? Então, animais, transpiração, plantas, evapotranspiração, os recursos hídricos, que são oceanos, rios, lagos, lagoas, evaporação. Condensação. Essa água em estado gasoso que veio dessa etapa aqui, ela vai se condensar na atmosfera, ela vai se acumular ao ponto em que a atmosfera não vai mais conseguir, tá, suportar toda essa umidade. E aí, o que acontece novamente? Precipita. Então, percebam que o que está lá no início vai se repetir no final, e é por isso que é chamado de ciclo, certo? Porque ele sempre está se reiniciando. Mas aí a gente sabe que existe a ação antrópica, que é a ação dos seres humanos no ambiente, que acaba por atrapalhar o equilíbrio aqui desses processos. Então, a gente teria, normalmente, a precipitação ocorrendo de uma forma bonitinha, igualzinha, tá? A infiltração dessa precipitação, aqui a gente está vendo a chuva, então a gente pode falar que é chuva. Nós temos, então, a infiltração para os lençóis freáticos, tá? Nós temos o auxílio das plantas para isso. Nós temos a transpiração dos animais e a evapotranspiração aqui das plantas que estão aqui dentro. Nós temos a evaporação do oceano. Tudo isso se condensa e precipita novamente. E assim a gente tem o início, o meio, o final e retorna tudo de novo para o início dentro do ciclo. Espero que tenha ficado claro para vocês. E aí, já que a gente está falando de recurso hídrico, a gente precisa falar dos elementos que vão compor o rio, tá certo? Então, o rio, geralmente, ele é formado da seguinte forma. Você tem uma nascente, tá? Que a gente chama também de cabeceira do rio. Geralmente, essas nascentes estão nos relevos de planalto, estão ali nas serras, nos relevos mais que a gente pode dizer que são montanhosos, tá? Lembrando que no Brasil não existem montanhas, tá? O que nós temos aqui é o que a gente chama de relevo residual, são os planaltos. Então não tem montanha no Brasil, porque a condição para existir montanha no Brasil é o choque, tá, de placas tectônicas, e a gente não tem isso. Número 2, a gente tem o curso superior, que vai ser o curso mais forte do rio, já que é o que está mais próximo. O curso médio, o curso inferior, tá? A foz. Do lado esquerdo, nós vamos ter a margem esquerda. Lembrando, você está vendo essa imagem, tá? Então, como você está visualizando de frente, existe uma troca de posições. No ponto 7, a gente tem a margem direita. No 8, tá? Os subafluentes desse rio. No 9, os afluentes, que vão ser os braços do rio, tá? E no 10, nós temos o divisor de água, que é o que vai separar os espaços. Professor, como é que essa água consegue percorrer e perfurar o relevo dessa forma? A água, pessoal, ela vai passar pelos locais mais fáceis, onde a areia estiver mais soltinha, onde não tiver tanta rocha. Então, por onde for mais fácil ela passar e se infiltrando, ela percorre esse caminho, tá? Então, esses são os elementos principais que vão compor o rio que a gente conhece. Outras características dos rios. Os rios eles podem ser chamados de intermitentes, temporários e sazonais, quando, nos períodos de estiagem, que é o período de seca, ele reduz o volume ou ele seca totalmente. Isso é muito comum nos rios da região Nordeste. Nós temos rios perenes, que nunca secam, e nós temos rios esporádicos, que também apresenta-se na região Nordeste. Que é, quando exemplo, quando chove, forma-se um rio naquela localidade, mas depois que passa o período de chuva, esse rio seca novamente. Então aqui a gente tem um rio no sertão nordestino e tem um rio
aqui São Francisco, que é um dos rios perenes que nós temos de maior importância aqui na região Nordeste. Por que, então, professor, o rio São Francisco, que passa pelo sertão, ele não seca? Existe algo muito bacana. Lembra quando a gente falou aqui de nascente? Pois é, em alguns casos, a nascente ela não está naquele mesmo estado em que aquele rio está passando. Exemplo, o Rio São Francisco. A nascente do Rio São Francisco fica no estado chamado Minas Gerais, tá? Lá na região sudeste. Então, ele não seca por quê? Porque a nascente dele está presente em um rio perene, então ele está sempre sendo abastecido. Ele diminui o volume dele, tá? Mas ele não seca. Ainda bem, né? Já que nós estamos tendo aqui na região Nordeste a transposição desse rio São Francisco, que é justamente levar as águas desse rio tão importante para localidades que necessitam, e uma delas são os sertões, né? O interior do Ceará. Características gerais para os rios do Brasil. De uma maneira geral, no Brasil nós temos rios caudalosos de regime pluvial, lembrando, um regime pluvial é decorrente da chuva, perenes, exceto no sertão nordestino, foz do tipo estuário. O que é uma foz, professor, do tipo estuário? É quando você tem a formação de vários triângulos, tá? Onde o rio está desaguando. Ou seja, lá onde o rio está desaguando, perto do encontro do mar, a gente tem a formação dos estuários, que vão dar origem, por exemplo, aos manguezais. Predomínios de rios planálticos. O tio Kevin vai já explicar a diferença entre um rio de planalto e um rio de planície. Pequena quantidade de lagos, geralmente são lagos de restinga, tá? Esses lagos aqui de restinga vão estar relacionados ali nos estuários, na região do manguezal. Rios navegáveis afastados das regiões mais desenvolvidas, ou seja, onde a gente vai utilizar rio para transporte, para as pessoas se locomoverem, tá? Vai estar mais afastado dos centros urbanos. Predomínio de drenagem exorreica em direção ao Oceano Atlântico. Essa drenagem exorreica, o nome exorreica é justamente um rio que tem deságua diretamente dentro do oceano, tá certo? Então os nossos rios eles saem do centro ali, da parte central do nosso país e vão sempre nessa dinâmica de ir em direção ao oceano, onde ele vai desaguar. Então vamos lá para a característica. Um rio de planalto, pessoal, é um rio ótimo para o potencial hidrelétrico. Por quê? Eu não já falei para vocês que o planalto é uma região que tem ali um relevo acentuado. Então perceba o seguinte, ó, imagina aqui, ó, eu tenho aqui uma montanha e por aqui passa um rio, tá? Para eu ter uma energia, uma usina hidrelétrica, eu preciso que esse rio, tá, tenha uma queda d'água, que a gente chama de cachoeira. Para quê, professor? E que tenha muito volume, né? Seja muito grande. Para quê, professor? Para eu aproveitar esse movimento de descida da água, girar a turbina que contém na hidrelétrica e gerar energia. A maior parte da energia do Brasil vem das usinas hidrelétricas. Então é por isso que as pessoas constroem essas barragens aqui, ó. Você está vendo que é como se fosse um piso, um andar? Ó, você tem aqui a parte mais baixa e a parte mais alta de um mesmo rio, tá? Então, quando a água sai desse ponto aqui superior e vai para o inferior, ela gira as turbinas dentro dessa estrutura e existe a captação dessa energia que é chamada de energia hidrelétrica. Então, 59% do Brasil é composto de rios de planalto, o que vai ter um grande potencial hidrelétrico, tá? Lembrando que a energia hidrelétrica ela é considerada uma fonte de energia limpa, mas a construção dessas barragens, que é o nome que se dá para essa estrutura, ela gera impactos negativos sim para o meio ambiente. Enquanto 41% do Brasil são compostos por rios de planície. E aí tem uma diferença. Rio bom para navegar é rio de planície, porque ele é plano, como por exemplo tem aqui na bacia amazônica. Eu vou já explicar esse conceito de bacia hidrográfica também. Então, aqui na região amazônica a gente tem rios que são muito bons para serem navegados. Enquanto que os rios de planalto não servem, porque já imaginou você colocar um navio, um barco, onde vai ter uma cachoeira? Então causa sérios riscos para as pessoas navegarem em rios de planalto. Enquanto que nos rios de planície, esses perigos eles diminuem, eles não deixam de existir, eles diminuem. Então, 59% do Brasil é composto por rios de planalto, 41%
por rios de planície. Bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica nada mais vai ser do que o conjunto de várias nascentes, de vários rios, várias estruturas daquela que a gente viu, que vai formar uma rede, tá, de rios em uma região. Então, na bacia hidrográfica, esse drenado é por onde passa a água. Eu vou ter um rio principal, os seus afluentes e os subafluentes. Então, percebam que eu tenho vários tipos aqui de relevos de planalto e eu vou ter várias nascentezinhas por onde vai ser formado esse rio, tá? E aí a gente entra em algumas questões ambientais hídricas, tá? O que vai acontecer muito lá nos nossos rios, e aí eu vou trazer isso aqui para uma discussão de Fortaleza, é o seguinte. Vocês percebem que nós temos muitas lagoas, né? Perto da escola tem a Lagoa da Maraponga, perto do terminal da Parangaba tem a Lagoa da Parangaba, um pouco mais afastado tem a Lagoa do Porongabuçu, tem a Lagoa do Urubu, tá? Tem a Lagoa do Curió, tem vários tipos aí de lagoas e pouquíssimas são as lagoas, tá certo? Em Fortaleza que apresentam aí um nível quase baixo de contaminação ou de poluição. Por quê? Porque as pessoas jogam literalmente lixo dentro dessas lagoas, o que causa a poluição desse corpo hídrico, não é? Desse corpo d'água, e causa aí uma série de outros problemas, como por exemplo o aumento do nível de insetos por conta desse lixo, o aumento de doenças respiratórias, porque em alguns casos as pessoas queimam aquele lixo. Então a gente tem o seguinte, aproximadamente entre 98% e 99% das lagoas de Fortaleza, elas são aí, como é que eu posso dizer, impróprias para banho, a sua água é imprópria para o consumo, tá certo? Assim como os animais que vivem ali também. Então você quer dizer que os peixes também são impróprios para consumo? Bom, a Anvisa, né, e cuida dessa questão de saneamento básico, ela não recomenda que esses animais sejam comidos por conta dos níveis de contaminação, já que não existe um saneamento básico, tá certo? Então, o que a gente tem é isso. As lagoas, elas poderiam ser fontes recreativas, né? Por exemplo, você poderia passar o final de semana com a sua família fazendo um piquenique na beira da lagoa e tomar banho na beirada da lagoa, ou pescar com seus familiares e consumir aquele peixe. Mas por conta dessa falta de educação ambiental das pessoas, infelizmente isso não pode acontecer. E acaba que nós temos cada vez mais a perca desses espaços, que é um espaço natural. Você tem ali um contato com a grama, você tem um contato com os animais que vivem ali se alimentando dos peixes, como as garças, tá? Alguns pássaros como o martim pescador, como o bem-te-vi, certo? Você teria acesso a brincar com os peixes, né? A pescar esses peixes com a finalidade de alimentação ou somente de soltar novamente esse peixe. Você poderia utilizar aí as águas da lagoa para tomar banho, tá? Beber não seria muito caso, certo? Dessa água, mas para tomar banho serviria sim. Então a gente acaba que perde esse sentido da recriação do espaço natural, onde a gente teria um contato direto com a natureza e isso acaba não acontecendo, tá? Então, por hoje, ficam esses questionamentos. Eu espero que vocês tenham entendido bem essa parte de recursos hídricos, tá certo? Se vocês quiserem assistir, tem uns videozinhos muito bacanas, tá? Que falam sobre como funciona essa questão da bacia hidrográfica, tá? Tem uns videozinhos animados no YouTube e principalmente sobre como funciona a usina hidrelétrica, tá certo? Em tempos normais, a gente faria na sala um esquema, uma maquetezinha de como funciona uma usina hidrelétrica, tá? Infelizmente, por conta da pandemia, isso ainda não é possível, tá certo? Então, fica o meu bom dia para vocês. Se cuidem. Espero que vocês estejam bem na medida do possível, tá? Separei aqui, além disso, da contaminação, o acesso à água, principalmente à água potável, ele é um dos problemas ambientais que nós temos. Por quê? Porque nem toda água que a gente vê que é uma água doce é uma água potável. O que é uma água potável? É uma água própria para o consumo. Tá certo? Então a água ela precisa passar por um tratamento nas estações de tratamento de água, que é o que a gente conhece por ETA, tá certo? Então, esses são os principais
as principais problemas que envolve aí o meio ambiente hídrico, sem contar que aqui na região Nordeste a gente tem também, além disso, uma escassez de água potável, já que a gente não tem chuvas perenes no nosso território, tá certo? Então, a gente tem uma contaminação desses lençóis, certo? Tanto os lençóis freáticos quanto dos próprios rios, o que acaba gerando aí uma série de problemáticas em relação ao meio ambiente, tá certo? Meu muito obrigado, se cuidem, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.